versículos, dentro da divisão bíblica, ele é considerado o único livro que é histórico dentro do Novo Testamento, e um livro que nos traz revelações e conteúdos que são marcantes dentro da história da igreja e principalmente dentro da vida de pessoas que o consideramos como sendo a própria igreja. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é muito bem conhecido pelos leitores da Bíblia Sagrada, principalmente o capítulo de número 2, quando fala a respeito da descida do Espírito Santo. Aí olhamos para o capítulo 5, também muito conhecido, quando fala de Ananias e Safira. Aí olhamos para o capítulo 9, muito conhecido também, porque é o ato em que Saulo se converte, e durante um período de 10 anos que há entre o capítulo 9 e o capítulo 10, nós percebemos que realmente aquele homem, ele foi não convencido, mas de fato ele foi convertido ao Evangelho. Ele viveu uma conversão de 360 graus na sua vida, e tudo aquilo que ele fazia e que era antagônico aos princípios de Deus, ele parou de fazer e começou a fazer aquilo que era, de fato, o chamado de Deus para a vida dele. E se nós andarmos pelo livro do Atos, nós vamos perceber que cada capítulo é um ensinamento, que cada versículo dentro dos 1007 versículos é um ensinamento, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe ao capítulo 20 e aos versículos que nós acabamos de ler, a partir do versículo 7, para uma história que diz muito respeito aos nossos dias de hoje, com certeza aos dias daquela época também. Foi muito bem aplicado pela pessoa de Paulo, por mais que tenha aqui sido escrito por Lucas, e nós percebemos o quanto nós precisamos valorizar o que aqui está escrito e o que nós podemos fazer ou trazer como aplicação para as nossas vidas, inclusive nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o capítulo 19, um capítulo que antecede o que nós lemos aqui, a primeira impressão que nós temos é que Paulo, ele sai diretamente da cidade de Éfeso e vai em missão para Macedônia. Mas isso só parece, porque não é isso que acontece. Se nós observarmos todos os acontecimentos do capítulo 20 e fazermos uma comparação com o capítulo 19, que nos dá essa impressão, nós vamos entender que Paulo, na verdade, ele estava aqui depois do período de preparação, que foram 10 anos após a sua conversão. Está ali, entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Ele então começa agora a fazer tudo aquilo que antes ele não fazia. E essa é uma das atitudes de todas as pessoas que não serviam a Jesus, e a partir do momento que ela começa a servir Jesus, e ela começa a entender o que ela de fato é em Cristo, a impressão que nós temos é que nós já estamos atrasados naquilo que nós já deveríamos estar fazendo há muito tempo. E com Paulo não foi diferente. Foi perseguidor da igreja, perseguidor dos crentes, e agora convertido, passa por um período de preparação por 10 anos, e agora o seu chamado vem à tona. Deus, Jesus, prepara aquele homem para que fosse conhecido em todos os lugares, e durante todos os anais como sendo o apóstolo dos gentios. E para que Paulo fosse considerado o apóstolo dos gentios, ele precisava levar a palavra de Deus, a palavra da verdade, falar sobre as boas novas de Jesus por onde ele andasse, e a partir daquele momento. Então nós olhamos para Paulo e percebemos aqui no capítulo 19,
que ele está agora na sua terceira viagem missionária. Ele já havia feito outras 2 viagens, com a intenção de fazer missões, levar a palavra de Deus, falar a respeito das boas novas, fazer juso ao título que queria lhe dar como o apóstolo dos gentios. E agora, ele está na sua terceira e praticamente a última viagem missionária. E nós percebemos que aqui ele estava em Éfeso, e na cidade de Éfeso, Paulo faz missões por aproximadamente 2 anos. Se você for buscar na biografia sobre Paulo, você vai perceber que durante os 2 anos que ele ficou ali em Éfeso, durante a terceira viagem missionária, ali houve um período de 2 anos que houve curas, houve conversões de almas, houve transformações, houve milagres, houve batismos no Espírito Santo. Foi completo a estadia daquele homem ali em Éfeso. Só que agora, a sua missão de estar em Éfeso termina. Ele agora sente no seu coração, e impulsionado por Deus, para continuar atendendo o chamado do Senhor, só que agora na Macedônia. E nós percebemos que, ao sair de Éfeso, o capítulo 19 nos mostra isso. A impressão que temos no capítulo 20 é que ele vai direto para a Macedônia, mas não. Ele tem uma passagem por uma cidade pequena conhecida como Troade. E na cidade de Troade, Paulo esteve por 2 vezes durante essa viagem. Pela primeira vez foi agora. Durante 2 meses ele fica ali em Troade. E ali se repete basicamente tudo o que havia acontecido em Éfeso. Porque aquele que carrega a presença de Deus e sabe realmente do seu chamado, que sabe o que ele é em Cristo Jesus, por onde ele anda, já é uma prática do exercício do seu ministério. Então ali em Troade se repete tudo o que havia acontecido em 2 anos em Éfeso. A missão de Paulo em Troade termina. Agora de fato ele vai para a Macedônia. E o intuito de Paulo em estar na Macedônia, preste atenção nisso aqui para você entender onde eu quero chegar. O intuito de Paulo na Macedônia era nada mais, nada menos do que encontrar com Tito e saber da parte de Tito qual teria sido a repercussão da primeira carta à igreja aos Coríntios que ele havia escrito, entregue nas mãos de Tito, para que Tito, como sendo um intermediador, levasse aquela carta até Corinto. E o coração de Paulo palpitava muito forte para ir para a Macedônia, porque a sua intenção principal ali, além de fazer missões, era saber de Tito como o povo de Corinto havia recebido em relação àquela carta que ele havia escrito. Porque para quem conhece, dentre as 13 epístolas que Paulo escreveu, o quanto Paulo trata sobre a doutrina dentro da primeira e da segunda carta aos Coríntios. E ele estava muito bem intencionado em saber qual havia sido a repercussão. E Paulo agora sai de Troade, vai para Macedônia. Só que o caminho não é simples. Ele precisa ir até Neápolis de barco e depois seguir a pé até Filipos. E em Filipos ele encontra agora com Tito, recebe uma notícia através da boca de Tito que a repercussão daquela carta que ele havia escrito e Tito levado teria sido muito positiva, que as pessoas foram muito bem orientadas, ensinadas e aceitaram muito bem sobre aquilo que Deus o havia revelado através da primeira carta aos Coríntios. E agora na Macedônia, Paulo recebendo essa notícia, e muito bem agora intencionado, porque as notícias que haviam chegado eram boas. Provavelmente
Aqui muitos estudiosos se arriscam a dizer que durante esse período que ele esteve aqui na Macedônia, depois de receber essa notícia, ele recebeu inspiração, através da boa notícia, para escrever a segunda carta à igreja de Corinto e também a carta aos Gálatas. E ali ele permanece por um período, e escreve mais essas duas cartas. E agora, ele já se sente realizado na Macedônia. O seu coração agora, irmãos, palpita para ir para a Grécia. A intenção de Paulo em sair da Macedônia e ir para a Grécia é para encontrar uma irmã, uma mulher chamada Febe, uma crente, serva de Deus, que congregava numa cidade chamada Cercreia, ficava 12 quilômetros da cidade de Corinto. E ali, na Grécia, a intenção era continuar o projeto da missão, escrever e enviar através de Febe aos romanos a carta que nós conhecemos como a Carta aos Romanos, que é o maior tratado teológico dentro dos 31.173 versículos que tem a Bíblia. Dentre os 66 livros que tem a palavra de Deus, a Carta aos Romanos, escrita por Paulo, enviada através de Febe, aqui é o maior tratado teológico de todos os tempos, isso até os dias de hoje. Agora, Paulo estava na Grécia, tendo ele saído de Éfeso, passado por Troade, passado pela Macedônia e agora na Grécia. Estando Paulo na Grécia, preste atenção nisso aqui por gentileza. Estando Paulo na Grécia, ele agora sente no coração que a missão não pode parar. Lembra que eu disse que aquele que sabe quem ele é em Cristo Jesus, não precisa das pessoas ficarem empurrando ele, para ele fazer a obra, para ele fazer o bem de Deus, para ele pregoar o Evangelho, para ele fazer aquilo que ele foi chamado. Quem sabe o que ele é em Cristo Jesus, por onde ele está, ele já está fazendo a obra de Deus, pastor Adilson. Se ele está no hospital, é no hospital que ele prega. Se ele está na escola, é na escola que ele prega. Se ele está na faculdade, é na faculdade que ele prega. Se ele está dentro da igreja, ocupando um lugar na tribuna, com um microfone como eu, é aqui que ele prega a respeito da palavra. Se ele está dentro de casa, é dentro de casa que ele prega. Se ele está fora de casa, é fora de casa que ele prega. Aquele que sabe quem ele é em Cristo Jesus verdadeiramente, ele é nato, um pregador da palavra de Deus. E muitos ainda pensam que para pregar a palavra de Deus, precisa obrigatoriamente de ter uma boa eloquência, falar bem, fazer uma boa conjugação verbial. Irmãos, para pregar a palavra de Deus, você não precisa nem saber falar direito. Basta você ter um testemunho, uma vida ilibada, porque tem alguém que diz aí que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e nós precisamos ser cientes disso. Aonde nós estivermos, precisamos nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, para que nós sejamos então verdadeiramente pregadores da palavra do Senhor. Aleluia. Paulo agora na Grécia. Preste atenção nesse detalhe, porque isso aqui muda a vida de muito crente. Tem muito crente, irmãos, que sofre carregando anos de crença e ainda sofrem porque não sabe desse detalhe aqui que eu vou revelar para você. Paulo agora estando na Grécia, o seu coração palpita para ir para a Síria. Não é a Síria, é para a Síria, pregar a palavra. Só que quando Paulo estava se preparando para ir para a Síria, Paulo orava a Deus, e o Espírito Santo de Deus
trouxe uma revelação no coração daquele homem, dizendo para ele o seguinte: Paulo, não é hora de você ir para a Síria, volte para Macedônia. E Paulo, quem sabe desentendido, porque da Macedônia ele havia acabado de vir, parece que a obra em Trode já havia ter sido feita, parece que na Macedônia estava tudo certo. Me parece que o certo agora era sair da Grécia e ir para a Síria, porque o povo precisava ouvir. Mas enquanto Paulo orava, o Espírito de Deus falou no coração daquele homem: não vai para a Síria, volta para Macedônia, volta para a região de Trode, porque eu ainda tenho uma grande obra para fazer naquele lugar. Aí nós olhamos para isso e pensamos, ele só voltaria porque a obra ainda não havia acabado. A verdade é que não é isso. Se nós formos olhar no capítulo 20, em todos os versículos do capítulo 20, nós vamos perceber que quando Paulo, bem intencionado de sair da Grécia e ir para a Síria, a Bíblia fala que um grupo, preste atenção nisso aqui, um grupo de judeus haviam armado, uma emboscada para Paulo, para que a partir do momento que ele saísse da Grécia, tomasse aquela embarcação para a Síria, no meio do mar, os judeus já haviam armado tudo para tirar a vida daquele homem, porque quem faz a obra de Deus incomoda. Quem faz a obra de Deus, inclusive, incomoda muita gente que diz ser crente, mas de crente não tem nada. Preste atenção que a emboscada não foi armada pelos ímpios. A emboscada para tirar a vida de Paulo do trajeto da Grécia para a Síria foi armada por judeus que se achavam mais crentes do que os outros. Foi armado por pessoas que se achavam mais merecedoras do que Paulo. Foi armada por pessoas que se sentiam melhores do que as outras. Aí eu trago para você uma notícia que o céu me deu acerca desta mensagem aqui essa noite. E essa mensagem começa aqui desse púlpito e vai até a última pessoa desta igreja. A notícia que o céu me deu e me revelou a respeito dessa mensagem é: ninguém engana a vida de quem ora. Ramai de plécia de cauacebe onde plobauagachébia. Podem até armar emboscada para você, podem até fazer motim ao seu respeito, podem até fazer reuniões e levar o teu nome para ser discutido, para ver o dia que te tira do lugar que Deus te colocou. Mas ninguém engana quem ora, ninguém trapaceia quem ora. Enquanto Paulo orava, o Espírito de Deus desceu naquele lugar e disse para ele: não vai para a Síria, Paulo, volta para Macedônia, porque armaram a emboscada para você. E a notícia de Deus para esta igreja essa noite é: ninguém te engana se você orar, ninguém te tira de lá se você orar, ninguém toca na tua vida se você orar, ninguém toca na tua família se você orar. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Se você tem glória, libera o teu glória. Rabacau acebi global agachébia, remilindicando e obletse global agachébia. Ninguém engana quem ora. Tem 20 anos que eu aceitei Jesus. Improvável dentro da família. E durante esses 20 anos, o que eu mais tenho visto é que ninguém subtrai nada da vida de quem ora.
Você quer dar a senha para essa pessoa que está do teu lado? Vira para ela aí por gentileza e pergunta para ela: você está orando? Uma decara, olha para alguém aí e pergunta: você está orando? Como é que está a sua vida? Você está orando? Como é que está? Você está orando? Tá? Pergunta para ele aí: está orando? Tá? Está orando? Então não preocupa, então fica tranquilo. Vão armar contra você, vão até tentar te caluniar, mas ninguém te engana. Deus revela e ninguém te engana. Engana não. Engana não. Ribiuiwa. Rebi ploba o agachébia. Rabalácia de plebe candarabachai. Ninguém engana quem ora, irmãos. Pode perguntar de novo: está orando? Tá? Está orando? Tá? Rimalácia de plobe andarai. O Espírito de Deus quer despertar alguém para oração aqui a partir de hoje. Ai, o diabo só te toca e só subtrai alguma coisa da tua vida até o momento em que você não está orando. Enquanto você não ora, alguém trama emboscada para você e acaba acontecendo. Mas diga para ele aí: se tu não estava orando até hoje, o Espírito de Deus hoje vai te impulsionar. Tu vai ser um homem ou uma mulher de oração. Diga para ele com voz de profeta: prepara a tua vida para ser uma pessoa de oração na presença de Deus. Eu estou pregando para você algo que eu vivo. Durante essa semana aconteceu um fato. E há muito tempo, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, há muito tempo eu oro todos os dias, 3 horas da manhã. Pastor, no domingo, no sábado, o senhor tira um dia de folga, de banco de hora? Irmão, se eu fizer isso, eu morro. É todo dia. Nós não comemos todo dia. Nós não falamos com as pessoas que nós amamos todo dia. Se Deus é primazia na nossa vida, Ele é o primeiro. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça do céu aqui, papai. Deus já está cansado de gente que fala que é e não é. Deus já está cansado de gente que quer ser e acaba sendo só de aparência, mas está longe daquele que é primazia. Deus quer pessoas de fato, de joelhos dobrados diante do teu altar. E para Deus não tem folga, não tem férias. Aonde você está, tu és um missionário, um pregador da palavra. Porque se assim for, ninguém te engana. Ninguém te engana. Aconteceu um fato essa semana. E na madrugada o Espírito de Deus me falou a respeito. Passou um dia, 2 dias, e eu já sabia. No terceiro dia, a pessoa que estava envolvida nesse negócio chegou em mim, Cacá, e falou assim: pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu falei: não precisa falar não, que eu já sei. Aconteceu assim, assim, assim e assim. E foi nessa hora, nesse minuto e nesse segundo. É isso que você queria me falar? A pessoa começou a chorar e falou: é isso mesmo. Eu falei: então você já está perdoado. Dibilácia. Rablace de Cobauagachébia. Você está sentindo remorso
Ou você está arrependido? Ele diz: pastor, eu estou arrependido. Me explica o que é remorso e me explica o que é arrependimento. Eu expliquei para ele, ele falou: não, então eu estou arrependido, eu não estou sentindo remorso. Eu falei: então não perca tempo dando ouvido para o diabo, porque o Espírito de Deus que está na minha vida já me revelou tudo. Não precisa perder tempo. Dobra o teu joelho aí que eu vou orar por ti, e você vai voltar a ser quem tu era. Volte a orar, porque ninguém engana quem ora. Engana não. Engana não, viu, Josué? Ninguém engana quem ora, Josué. Preste atenção numa coisa aqui. Paulo então não vai para a Síria. Ele volta para Macedônia, para Trode. E agora o versículo 7 do capítulo 20, para eu encerrar. O relógio está voando. Eu tenho só mais 5 minutos. Agora aqui, a palavra de Deus que nós lemos diz o seguinte: Paulo voltou para Macedônia, voltou para Trode. Aí o versículo 7 fala que ele reúne com os obreiros, com a igreja, para partir o pão e servir a ceia. Era um culto de ceia. E o lugar que eles estavam ceando, ou queriam ceiar, era um lugar que aparentemente era muito grande. Porque aqui está falando que é um lugar de 3 andares. E ali estavam os obreiros, aqueles que eram convertidos, prontos para ouvir a palavra e tomarem a ceia, porque no outro dia, que era segunda-feira, Paulo precisava partir para Jerusalém. E aí a Bíblia traz um detalhe que é o seguinte: a Bíblia diz que Paulo ele prolongou a prática da palavra. O homem começou a pregar às 6 horas da tarde. Já era meia-noite, pastor Adilson, e o homem não parava de pregar a Bíblia. E agora, a palavra de Deus está dizendo que pelo fato de Paulo ter prolongado a prática da palavra dentro do templo, as pessoas que ali estavam tiveram que dar um jeito para conseguir continuar vendo uns aos outros e continuar ouvindo aquilo que Paulo estava pregando. Todos eles acenderam as suas lamparinas, e nós sabemos que dentro de um lugar fechado, com uma multidão de pessoas, praticamente todas elas com uma lamparina nas suas mãos, carregadas de azeite, acesas, ela vai produzir pelo menos 2 coisas. Além de clarear o ambiente, ela vai gerar muita fumaça e vai gerar muito calor. Então aquele ambiente, além de agora estar claro que era uma necessidade, também estava tomado pela fumaça e também estava tomado pelo calor. Agora esse ambiente, pastor Adilson, de Paulo pregando a palavra, a clareza dentro do ambiente e o lugar tomado por fumaça e calor, é o ambiente do culto que estava sendo oferecido. Muita fumaça, muito calor, clareza, e a palavra sendo pregada e prolongada, porque já havia começado às 6 e já era praticamente meia-noite, e o profeta não soltava o microfone. Agora, o ambiente do culto é esse. Preste atenção no detalhe que a Bíblia está nos trazendo. A Bíblia fala que no 3º andar, jovens, tinha lá um jovem que preferiu ir para a janela. O seu nome era Eutico. Ele saiu do ambiente de fumaça, saiu do ambiente de calor e preferiu ir para a janela.
Eutico agora estava dentro da igreja, mas não estava dentro do culto. Eu vou falar para você entender. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está dentro do culto. Há uma diferença entre estar na igreja e estar no culto. Quem está no culto está envolvido com a fumaça e com o fogo. Bless Yahweh. Rebiando de plepau a sebe andarabachébia. Quem está no culto está segurando a sua lamparina, está envolvido com a palavra, com a clareza, está tomado pela fumaça e pelo fogo. Agora, quem só está dentro da igreja não está no ambiente de culto. E este é Eutico. Vai para o terceiro andar, para um lugar de privilegiado. Privilegiado por quê, pastor? Porque enquanto muitos estavam no culto, tomado pela fumaça e pelo fogo, Eutico preferiu ir para a janela para poder respirar ar puro, para poder se refrescar melhor. Tem muita gente, muitos jovens, e eu tenho dito isso lá em Quirinópolis, que estão preferindo sair do ambiente do culto para ir para a janela, porque a janela é um lugar de conforto, a janela é um lugar de respirar novos ares. Não é isso que a gente ouve por aí? A janela é um lugar de tranquilidade, de liberdade. Mas deixa eu dizer uma coisa do céu aqui para você: lugar de crente não é na janela. Rabauás uma declara, olha para esse jovem que está do seu lado e a igreja faz igual. Diga para ele: a janela não é o teu lugar. Janela não é lugar de jovem. Janela não é lugar de crente. Diga para ele: janela não é lugar de quem ora. Janela não é lugar de quem quer. Janela é lugar de quem quer cair. Quem quer permanecer na comunhão tem que permanecer dentro do ambiente do culto. Esteja você hoje tocado por essa palavra e envolvido pelo fogo e pela fumaça desse lugar. Preste atenção nisso aqui, eu já encerro. Prefiram sentir as consequências de estar no ambiente de culto do que sentir as consequências de quem está na janela. As consequências para quem está na janela é morte. As consequências para quem está no culto é: a fumaça pode até arder os seus olhos, a fumaça pode até te fazer respirar um pouco pior, o fogo pode até te trazer um calor, pode até te trazer uma situação de desconforto aqui dentro. Mas eu prefiro, e preciso que você prefira também, estar aqui dentro desse ambiente, porque esse ambiente é tomado pelo fogo, é tomado pela fumaça, mas aqui dentro não tem morte, aqui dentro não tem decepção, aqui dentro não tem calúnia, aqui dentro não tem defamação, aqui dentro o povo está envolvido. Prefira o ambiente de culto, Eutico. Não escolha a janela, escolha o culto. E aqui eu já encerro. Aquele que preferiu sair do culto, permanecer na igreja, mas sair do culto. Eutico saiu do culto, permaneceu na igreja e na janela. Aqui dentro da igreja, irmãos, tem dois ambientes.
O ambiente é do fogo e da fumaça, e o outro ambiente é da janela. É a gente que escolhe. Eutico preferiu ir para a janela. E o resultado daquele que preferiu sair do culto para arriscar os benefícios da janela, a Bíblia fala que ele caiu da janela e morreu. Agora, para encerrar, Eutico estava morto lá fora da igreja, caiu da janela do terceiro andar. Agora aqueles crentes que não haviam morrido ainda, que não estavam no culto, assim como Eutico, mas estavam na igreja, eles correram lá para fora, pastor Adilson, e começaram a olhar para o rapaz e determinar o que havia acontecido. Caiu, está morto. Alguém, quem sabe, dizia: esse aí é o que preferiu estar na janela. Caiu do terceiro andar enquanto Paulo pregava. Olha aí o resultado, ó. Morreu, está morto. Não tem mais vida, não tem mais jeito, não tem mais condições. Acabou, está acabado para o Eutico. Agora preste atenção numa coisa aqui. Enquanto o Eutico caía, o culto estava acontecendo. Mas aonde o culto está acontecendo, acontece muita coisa. Daqui a pouco alguém chega no ouvido de Paulo e diz para ele: o Eutico caiu da janela e morreu. E lá fora da igreja está cheio de crente que deveriam estar no culto, mas estava só na igreja. Está lá dizendo que o rapaz morreu. Sabe o que Paulo disse? Não vamos parar o culto. Alguém continua cultuando aqui que eu vou lá resolver esse negócio. Agora olhem aqui para mim. Aqui, para a gente encerrar, existem duas óticas. A ótica humana era a ótica daqueles crentes que estavam ali fora da igreja agora, olhando para a vida de um morto e que estava dizendo: está morto, morreu, está morto, acabou, está acabado, não tem jeito para ele. Alguns, quem sabe, até dizia: isso é merecido. Quantas vezes foi falado por Paulo para ficar dentro da igreja, dentro do culto, não sair do ambiente, mas ele saiu, agora caiu, se esborrachou aqui no chão, a vida já era. Mas pela ótica de Deus, pela ótica do céu, havia uma visão diferente. Chegou alguém que tinha uma visão diferente. Chegou aquele que já era meia-noite, o culto ainda estava acontecendo, pessoas indo e voltando, a fumaça tinha tomado o ambiente, o fogo tinha tomado o ambiente, e tinha tomado por certo a vida de Paulo também. E ele diz o seguinte: continua cultuando aí, porque eu vou lá ver esse negócio. Aí ele chega num lugar que muita gente estava olhando cá e dizendo: acabou, está acabado, não tem jeito mais para esse rapaz, está morto. Paulo chega e diz o seguinte: dá licença, porque a ótica que vocês estão olhando para a vida dele é a ótica humana. Pela ótica humana está morto, acabou, está acabado. Mas eu venho trazer as boas novas da missão. Eu venho trazer uma ótica do céu, e pela ótica do céu eu abraço ele agora. E assim eu digo para quem está aqui: ele está vivo. Ele caiu da janela, mas está vivo. Ele caiu, mas está vivo. Aonde tem homem de Deus, a morte não prevalece, mas é a vida que prevalece sobre tudo e todos. Quem sabe você chegou aqui essa noite com aparência de morto, de replécia, preste atenção nisso que eu vou te dizer. A aparência do Eutico era de morto, mas tinha vida. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui? Cacá, tem gente que chegou aqui com aparência de morto, mas a notícia do céu para você é que é só aparência, tem vida aí.
Tem muita gente que chegou aqui que o semblante é de morto. Quem olha para você com a ótica das pessoas daquele dia vai confundir você com o Eutico. Olha para essa pessoa que está do seu lado, vê se ele não parece com o Eutico. A aparência pode até ser de morto, mas o Espírito de Deus me diz aqui: tem vida aí. Só quem tem vida glorifica o nome do Senhor. Levanta tua mão para o céu em nome de Jesus. Meu Deus, eu estou tomado pela graça do céu aqui, Senhor, e eu preciso profetizar sobre esse povo. Quem quer receber essa profecia, fique com as duas mãos levantadas. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada, e eu preciso profetizar porque eu sou profeta de vida. Enquanto tem muita gente por aí com a agenda até cheia, profetizando morte sobre a vida do povo, eu sou profeta para essa nação que o Senhor levantou debaixo da tua misericórdia para profetizar a vida. E eu profetizo agora sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse jovem, sobre a vida dessa jovem, sobre a vida desse obreiro, sobre a vida desta obreira. Pai, se o que pairava sobre essa vida até agora era o espírito de morte, o espírito de Eutico, eu profetizo em nome de Jesus que a vida vai tomar você, que a vida vai alcançar você, que a vida vai te pegar aí agora. Vida, 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 vida. Pastor, mas está terrível. Seja vida, seja vida. Pastor, mas está difícil. Seja vida agora. Cheio, 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 cheio de vida. Me ajuda aqui, Josué. Pode. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Vida, vida, vida. A depressão não mais prevalece na tua casa. A opressão não prevalece lá. A síndrome do pânico hoje cai por terra. Vida. Seja cheio de vida